Olá, pessoal, eu sou Cíntia Magno, diretora de Recursos Humanos da GSK no Brasil. E eu sou Marina Tavares, gerente do Programa de Saúde e Bem-Estar no Brasil. Somos GSK, uma empresa global de saúde presente no Brasil há mais de 112 anos e com um propósito muito especial: ajudar as pessoas a fazer mais, sentir-se melhor e viver mais. E temos o compromisso de fazer isso não somente com os brasileiros, mas também com os nossos funcionários. Saúde, para a gente, vem em primeiro lugar e é prioridade. Na nossa sessão, compartilharemos com vocês como foi a implementação de saúde e bem-estar como estratégia dentro da GSK. Tudo que desenvolvemos e implementamos em 2020 para ajudar os nossos funcionários a sentirem-se melhor. Tudo isso faz parte do nosso DNA. Saúde é a nossa prioridade. Temos 3 negócios globais que envolvem pesquisa, desenvolvimento e fabricação de medicamentos, inovadores, vacinas e produtos de saúde. A farmacêutica, nosso negócio, tem um amplo portfólio de medicamentos inovadores e clássicos, com foco especial na liderança comercial nas áreas respiratória e de HIV. Em relação a vacinas, a gente tem o mais abrangente portfólio da indústria. No Brasil, a cada segundo são distribuídas 3 vacinas da GSK, que nos protegem contra doenças como rotavírus, hepatite, HPV e muitas outras que conhecemos. E por fim, não menos importante, saúde do consumidor. Temos produtos de consumo focados em saúde oral, alívio da dor respiratória, saúde da pele, gastrodigestiva, com uma série de marcas que todos nós brasileiros conhecemos bem. E como fazemos? Todos na GSK estão focados em 3 grandes e importantes prioridades. Inovação, as fronteiras da inovação vão muito além do desenvolvimento de produtos. A gente investe muito em excelência científica e técnica em todas as etapas do nosso processo. Em performance, somos líderes em soluções para a saúde em diversas áreas do Brasil, como vacinas, HIV e área respiratória. E confiança, temos um compromisso muito forte de usar a nossa ciência e tecnologia em prol da saúde, do avanço e do impacto positivo em toda a saúde do Brasil. E somos norteados por nossos valores e nossas expectativas. São comportamentos, são valores absolutamente importantes que norteiam toda a nossa atuação. Como é que a gente está no mundo? A gente está presente literalmente em todos os cantos do mundo. Temos quase 100 mil funcionários espalhados por 95 países, mais de 7 bilhões de unidades e doses de medicamentos, vacinas e produtos de saúde que são produzidos e entregues aos nossos consumidores. Então, são números muito grandes. E como é que a gente está no Brasil? A gente está há mais de 112 anos no Brasil colaborando para melhorar a saúde de vida dos brasileiros. Aqui no Brasil, a gente tem mais de 2 mil funcionários, estamos espalhados com uma fábrica aqui no Rio de Janeiro, um grande centro de distribuição e 2 escritórios. E nosso time comercial está espalhado por todo o Brasil, atendendo todas as localidades onde a gente tem. As pessoas estão no centro da nossa estratégia, e a GSK quer ser uma empresa cada vez mais moderna, que atraia e retenha e desenvolva os seus talentos, trazendo o melhor para que a gente possa entregar o melhor para os nossos pacientes. E há alguns poucos anos atrás, a gente começou uma jornada de transformação na organização, querendo reposicionar a organização como uma empresa mais moderna, que foca em compromissos globais, que traz soluções competitivas para os nossos funcionários e que a gente tenha líderes que trazem um impacto positivo, que estabelecem relações de confiança com os nossos funcionários. E implementamos globalmente uma estratégia de Modern Employer, que quer dizer empregador moderno, que tem 3 objetivos muito importantes, objetivos-chave. Entregar os compromissos globais, temos compromissos globais em relação a sermos uma empresa cada vez mais moderna, inclusiva, onde as pessoas se sintam bem e possam ser elas mesmas. Diferenciação é como é que a gente se posiciona competitivamente para que a gente possa atrair, reter, engajar os melhores talentos dos mercados onde atuamos e que a gente possa ter líderes que gerem impacto positivo na organização. Como a gente sempre diz, políticas e processos nunca são suficientes. Então, o que a gente quer é que cada líder conheça bem seu time, que possa potencializar e maximizar o potencial, melhor dizendo, de cada funcionário, para que eles possam ser as suas melhores versões na organização. E quais são os 3 pilares dessa estratégia de posicionamento da GSK como um empregador moderno, como Modern Employer? A gente tem 3 pilares absolutamente importantes, estratégicos. Seja você. Então, todos nós trazemos algo único para a GSK. E quando a gente traz conhecimentos, experiências, estilos diferentes juntos, o impacto é incrível. Então, esse pilar direciona muito para a inclusão e diversidade, para que eu possa ser eu mesmo, eu autêntico na organização, para que eu possa dar o meu melhor. Sinta-se bem, somos uma empresa de saúde.
E a gente quer cada vez mais focar no bem-estar, para que os nossos funcionários tenham flexibilidade, sintam-se bem, para que possam gerenciar as próprias vidas, para que possam prosperar na organização e atingir excelentes resultados, tanto no trabalho quanto nas suas vidas pessoais. E por fim, não menos importante, um terceiro pilar de desenvolvimento. Desenvolva-se. A gente investe e estimula muito que os nossos funcionários assumam um protagonismo no seu desenvolvimento. A gente tem uma série de soluções e a gente espera que os nossos funcionários se desenvolvam com a gente. Crescendo como indivíduos, a gente cresce como organização. Em toda essa estratégia sustentada pela liderança e tecnologia. O pilar Sinta-se Bem, para a gente, tem uma relevância estratégica diferenciada. A gente é uma empresa de saúde e as pessoas sentirem-se bem, terem bem-estar na organização, é absolutamente prioritário. E foi aí que nasceu o projeto que a gente vai apresentar para vocês, o case, em relação a bem-estar e saúde como estratégia para a organização implementada ao longo de 2020. Marina, pode contar para a gente como é que foi esse processo? O Sinta-se Bem como estratégia está bem relacionado ao nosso propósito. A gente acredita que o nosso propósito começa com nós mesmos. E quando a gente pode se sentir melhor é quando a gente desempenha o nosso melhor. Por isso, a gente desenvolveu essa estratégia do Sinta-se Bem, baseada muito no nosso público-alvo, olhar para os nossos dados, tanto organizacionais, quanto epidemiológicos, quanto de estilo de vida dos nossos funcionários, e poder atrelar eles a recursos que possam ajudar as pessoas a desenvolverem-se em seu melhor. Então, qual é a oferta e utilização de benefícios de saúde e bem-estar que a GSK dispunha e quais a gente precisava trazer para dentro do nosso portfólio, e também a cobertura do nosso plano de saúde. Tudo isso apoiado também numa estratégia de comunicação, onde a gente pudesse trazer informações aos nossos funcionários, como usufruir melhor desses benefícios, e também como conhecer mais sobre temas de saúde e bem-estar através de eventos ou comunicações diretas. Tudo isso sendo revisado num plano periódico, trimestral e anual, baseado muito em prevenção, em ações para a saúde e bem-estar e a manutenção das pessoas que já estão em cuidado de saúde e bem-estar. Pode. Em relação ao público-alvo, a nossa estratégia partiu da análise de dados organizacionais, para que a gente pudesse correlacionar quais eram os estressores relacionados ao trabalho e poder desenvolver um trabalho de direcionamento da liderança a fim de mitigar esses estressores. Tudo isso através da nossa ferramenta do Programa de Gerenciamento de Estresse. Ainda dos perfis que foram analisados, a gente olhou para o nosso perfil epidemiológico para entender como a nossa população se distribuía em termos de idade, gênero e de suporte também, para que a gente pudesse ter uma noção da incidência de doenças que eram esperadas na nossa população. E isso também com muitos dados advindos do nosso plano de saúde. E ainda quanto ao estilo de vida, a gente foi olhar para quais eram os hábitos que a nossa população tinha no seu estilo de vida diário, que podiam ser preditores de doença ou também de saúde, fatores de proteção para o desenvolvimento de doenças, tanto nos domínios físico quanto mental, emocional e espiritual. Tudo isso através de um questionário de risco para a saúde, que a gente chama de HRA. O que é mais interessante é a gente poder ver resultados em cada um desses pontos que foram analisados. Então, a gente partiu de um programa de gerenciamento de estresse para a Pharma Brasil em 2019, onde a gente teve a participação de 423 funcionários, um estresse organizacional de 3,71, entre uma pontuação de 0 e 5, sendo que quanto maior, menor o estresse, e um risco de burnout de 30% para essa população. Obviamente, fizemos um ano de intervenções de saúde e bem-estar e vou estar muito feliz em contar para vocês o resultado no final da apresentação. O que é importante a gente conhecer é que esse programa de gerenciamento de estresse, ele é baseado em 7 pilares. Demandas, que diz muito sobre a quantidade de trabalho e como ele é distribuído. Controle, que diz muito sobre a autonomia. Suporte da liderança. O suporte dos pares, suporte dentro da equipe. Os relacionamentos dentro da empresa. O papel na organização, então, quanto eu entendo do meu papel na organização. E também das mudanças. E a partir dessa análise, em 2019, a gente pôde destacar quais eram os pontos principais de trabalho que precisavam ser feitos pelas lideranças e também pelas equipes para que a gente pudesse ter um impacto positivo no gerenciamento de estresse. Quando a gente olha para os riscos epidemiológicos, por nosso perfil epidemiológico, a gente tem 52% de uma população de mulheres e 48% de homens, com idades bastante variáveis, mas com a grande concentração
entre 30 e 39 anos, e a partir desses dados epidemiológicos, a gente pode entender que a nossa população tem risco para doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes e dislipidemias, só por uma questão de idade. Então, pessoas acima de 40 anos já têm um risco aumentado para essas doenças, e também para câncer de colo de útero, mama, cólon e próstata. Então, todas essas doenças, esses riscos estavam dentro do nosso planejamento para o nosso programa de saúde e bem-estar. Quando a gente olha para o questionário de risco em saúde, ele é um questionário que vai falar de hábitos comportamentais, a gente consegue destacar que bastante parte da nossa população estava com alguns sinais preditivos ou com um nível saudável, porém com algum risco, com algum comportamento precisando ser modificado para que a gente tivesse uma população saudável no longo prazo. E quando a gente olhava exatamente para esses pontos principais, os maiores riscos estavam presentes tanto para estresse quanto para alimentação. Um fator muito interessante do risco de estresse é que 78% das pessoas se sentiam estressadas no trabalho e 75% em casa, quando a gente passa num período em 2020, onde esses ambientes passam a ser os mesmos. Então, na verdade, a gente fica muito difícil separar, e a gente até brinca, né? O ser humano é único, eu não consigo separar o meu funcionário dentro do trabalho e ele dentro de casa. Em 2020, menos ainda, que está todo mundo trabalhou de dentro de casa. Então, esse é um risco que era muito presente e que era necessário que a gente pudesse ter ações em relação a ele. E dessa população em risco para estresse, 69% delas não tinham exercício físico dentro do seu dia a dia. Quando a gente olhava para o risco de alimentação, a gente tinha 44% da população em sobrepeso e 31% delas sem também realizar exercícios físicos. E a partir disso, a gente conseguiu olhar para os nossos recursos disponíveis, ver como eles eram importantes para mudanças dentro desse cenário, e também a gente pôde trabalhar a comunicação deles para que as pessoas fizessem melhor uso desses recursos. Então, a gente tem recursos administrativos, como horário flexível, birthday off, toda a parte de transporte, auxílio financeiro, auxílio creche, auxílio educação, que não são benefícios diretos exclusivamente de saúde, mas que têm impacto na saúde, principalmente quando a gente pensa em saúde integrativa, quando a gente pensa o ser humano como um todo. A gente tem o aplicativo do Vida Saudável, então o Vida Saudável é a nossa grande estratégia do Sinta-se Bem, então é como a gente entrega o programa para os nossos funcionários. A gente fez o lançamento desse aplicativo que permite eles fazerem o acompanhamento desses hábitos, então dentro do questionário eles puderam identificar, dentro do aplicativo eles puderam acompanhar durante o ano. A gente oferta plano de saúde, plano odontológico, um programa de assistência ao funcionário com suporte psicológico, jurídico e financeiro. Temos também o aplicativo da Vitalk para suporte em saúde mental, o aplicativo do Happify para suporte em desenvolvimento de felicidade corporativa, o Gympass como benefício, então acesso a academias, outros aplicativos de bem-estar e também treinos online. Temos todo um processo de doação de medicamentos, considerando que somos uma empresa farmacêutica e dispomos desse recurso. Temos o programa de atenção integral, que é um programa voltado para assistência médica, com orientação de como fazer melhor o uso do nosso plano de saúde e também em termos de internações, quais são os passos a serem seguidos em cada caso. Temos o cartão farmácia, temos a loja GSK, onde nossos funcionários conseguem acessar a nossos produtos com descontos importantes. Temos cartão alimentação, refeição, previdência privada, então saúde financeira é um ponto muito importante dentro de uma estratégia de saúde. Temos também treinamentos externos e treinamentos de idioma, porque também é importante a gente pensar em desenvolvimento. Como a Cíntia trouxe, a gente tem 3 pilares básicos: seja você, sinta-se bem e desenvolva-se. E eles estão muito ligados, muito conectados, não dá para falar de um excluindo os outros. Quando a gente olha para o Vida Saudável, que é a grande estratégia do Sinta-se Bem, a gente tem recursos de avaliação, o questionário de saúde está dentro do Vida Saudável, questionário de estresse organizacional também. Temos toda uma ferramenta para engajamento, quando a gente faz o acompanhamento desses objetivos de saúde e bem-estar individuais, programa de incentivos, comunicação individualizada. Então, se eu tenho mais interesse em temas de nutrição, eu vou receber mais informações sobre nutrição. Um calendário de eventos, tanto global quanto locais. A gente tem o acompanhamento também dos hábitos saudáveis dentro da aplicação,
Coach digital, então, quando eu estabeleço um objetivo, eu posso escolher uma trilha de 7, 10 ou 15 dias, onde eu vou atingindo objetivos diários e consigo construir um hábito mais saudável. Tenho desafio, então, posso fazer desafios de passos, desafios de hábitos, convidar meus colegas da GSK para os desafios. Tem integração com outros aplicativos, como o Happify e MyFitnessPal. Tem também a página de programas, então, todos aqueles recursos que estão disponíveis para os nossos funcionários são disponíveis de fácil acesso dentro dessa página de programas, então está na mão do funcionário, e obviamente a gente consegue, a partir dos dados de utilização do programa, criar ações integradas a partir de uma análise estratégica que nos permita escolher qual é o foco principal para a nossa população como um todo. Se hoje eu preciso falar de saúde mental, ou de nutrição, ou de saúde financeira, por exemplo. E assim a gente construiu a estratégia de comunicação, uma parceria muito bem estabelecida entre o RH, a área de saúde e bem-estar e comunicação interna, para que a gente pudesse entregar através de e-mails, newsletters, ativação no workplace, todos os nossos temas de saúde e bem-estar que fossem relevantes para o momento da nossa população, principalmente considerando o ano de pandemia. Temos o nosso suporte ativo e individual para os funcionários que são identificados como em risco, tudo isso feito pela nossa área de saúde ocupacional, em parceria com o PAF e em parceria com a Vitalk. Temos uma comunicação com foco nos temas que foram identificados, de riscos identificados. Também temos workshops com as equipes, isso dentro do programa de gerenciamento de estresse, onde a gente constrói um plano de ação para aquela equipe em relação ao nível de estresse daquela equipe, então isso passa a ser uma responsabilidade compartilhada com a equipe, não é uma responsabilidade do RH, não é uma responsabilidade de saúde e bem-estar, não é uma responsabilidade da liderança, mas sim uma responsabilidade de todos. A gente tem uma série de webinars que são disponibilizados para os funcionários mensalmente, também com foco nesses riscos que foram identificados, então é uma maneira de reforçar a importância do trabalho em cada uma dessas áreas. Tivemos a implementação do aplicativo e dos desafios de saúde e bem-estar e também as sessões de mindfulness. Aqui só alguns exemplos de como foi feita essa comunicação, por exemplo, dentro do nosso workplace. Então, falamos de ergonomia, fazemos todo um caminho de ativação, de trazer a curiosidade das pessoas para aquilo que vem na próxima semana, então, ou amanhã, como, por exemplo, começava a jornada, isso no lançamento do programa. Fizemos atividades também ao vivo de atividade física, como o Momento Sinta-se Bem, onde a gente pôde, inclusive, incluir a família com atividades para as crianças. Aqui alguns dos nossos exemplos da série de webinários que foram desenvolvidos, tanto em saúde mental, uma série específica para o Covid-19, o Mindfulness, preparando para conversas difíceis. Fizemos séries também específicas para os gestores, fizemos no Setembro Amarelo uma fala sobre prevenção de suicídio, falamos de saúde básica, como definir metas para a saúde pessoal, saúde do sono, prevenção da AIDS e também Novembro Azul, e também temas de nutrição e atividade física, quando fizemos as entradas com momentos de atividade física online, montagem de prato saudável, toda a nossa Semana da Nutrição, que também falou de segurança de alimentos, rotulagem e, inclusive, um webinar de preparação natalina saudável, já que a gente ouve muito que as pessoas engordam entre o Natal e o Ano Novo. Aqui a gente contou muito com a parceria das nossas áreas de negócio para entregar alguns assuntos específicos. Então, por exemplo, o Novembro Azul, a gente contou com o nosso setor de urologia, para a saúde mental, o nosso setor de sistema nervoso central, também toda a parte de HIV em dezembro, quando a gente fez a entrega da prevenção do HIV. E a gente tem alguns números muito interessantes de participação, então a gente conta entre 40 a 350 participantes simultaneamente, colocando que o foco desses 350, a nossa participação máxima foi em temas de saúde mental, então a relevância desse tema realmente foi muito importante no ano de 2020. A gente trabalha com uma média de 120 participantes e a gente tem um NPS de 95%. Falei que ia trazer para vocês o resultado do gerenciamento de estresse, então depois de um ano de intervenção de saúde e bem-estar, a gente teve a oportunidade de reavaliar o estresse da população de Pharma Brasil. Em 2020, a gente teve 468 participantes, um estresse organizacional de 3,91, então a gente cresceu essa pontuação, o nosso estresse reduziu e a pontuação foi maior, e a gente teve uma redução de 50%
no nível de risco para burnout. E aqui a gente consegue ver mudanças em todos os pilares, e isso traz para a gente alguns insights bastante interessantes, que é óbvio, a gente ficou muito feliz com o resultado, a gente teve redução de 50%, melhoria na pontuação em 6 de 7 pilares, aumento na GSK Survey, que é a nossa pesquisa de clima, e a gente começou a pensar como esses dados poderiam se correlacionar, por exemplo, com performance. E assim a gente fez algumas perguntas bastante específicas, rodamos um estudo interno com a nossa área de estatística, então são estudos todos com validação estatística, e a nossa pergunta, uma das nossas perguntas é se havia algum pilar que fosse proteção contra o burnout. Pela análise, a gente chegou à conclusão de que todos são fatores de proteção, mas a correlação mais forte está no suporte da liderança, e esse suporte da liderança tem uma correlação muito importante com o pilar de mudanças. Quando a gente se perguntou se a variação do estresse e do burnout de um time se relacionava com a variação de performance daquele time, a gente pôde observar também que melhorias nesses níveis de estresse e de burnout em uma equipe levavam a melhorias também em sua performance. E esse movimento, na verdade, é um movimento de correlação que acontece para todos os lados. Então, a melhora do estresse do burnout leva a melhora na performance, mas também a piora pode levar a uma piora de performance, e a manutenção gera uma manutenção também na performance. Os fatores de saúde que não estão diretamente relacionados ao trabalho, era uma outra dúvida nossa, se eles tinham também impacto em performance. Trabalhando com a ferramenta do GHQ, junto com o nosso programa de gerenciamento de estresse, a gente observou algumas correlações em relação à performance com fatores que não são estritamente relacionados ao trabalho, como a questão de concentração, a questão de papel útil na vida, então uma questão muito de propósito, a questão de estar ou não sob tensão e também a questão da felicidade, considerando um cenário em geral. O mais importante de todos esses nossos questionamentos foram as conclusões, né? Então, a primeira conclusão que a gente chegou a partir desse estudo é que um plano de ação para a redução de estresse e burnout, ele deve abranger todos os pilares do estresse organizacional, mas se eu for escolher um único ou se eu tiver que fazer grandes esforços, é importante que eu foque esses esforços em suporte da liderança, principalmente quando a gente considera tempos de tanta mudança como a gente vem vivendo durante a pandemia. A segunda conclusão é que a redução dos níveis de estresse e burnout de uma equipe pode, sim, elevar o desempenho da equipe, então é bastante importante que a gente tenha como consequência muito clara que a performance está relacionada, sim, ao bem-estar, à saúde e bem-estar da nossa equipe, e tudo isso ainda num plano um pouco mais amplo, que é quando a gente olha para a terceira conclusão, que é que a gente, quando a gente fala de saúde e bem-estar como um todo, a gente pode sim ter beneficiamento da performance e não só do estresse e burnout. Então, todos esses resultados justificam a nossa estratégia de saúde e bem-estar. E isso a gente vê também reforçado na nossa avaliação da GSK Survey. Então, a gente teve um crescimento bastante favorável nas questões de bem-estar. Então, as pessoas foram favoráveis à afirmação de que a GSK incentiva e apoia ativamente a saúde e bem-estar dos seus funcionários. Então, 94% em 2020 contra 86% em 2019. Para a afirmação minha carga de trabalho atual é sustentável, a gente também teve um crescimento de 7%. E em relação à afirmação, as pessoas com quem trabalho estão protegidas dos riscos da saúde e segurança, a gente teve um aumento bastante considerável de 25 pontos percentuais de um ano para o outro. E quando a gente olha para o nosso plano, então tudo isso que a gente conseguiu alcançar com o programa de gerenciamento de estresse, com o programa de saúde, nos leva para uma estrutura, para um planejamento um pouco mais amplo, principalmente quando a gente fala de saúde mental, que foi um ponto muito importante e muito procurado pelos nossos funcionários em 2020. Então, a gente entende que a nossa evolução é em direção a uma cultura de saúde mental, onde a gente possa trabalhar com a segurança psicológica em todos os dias, em todas as nossas relações dentro do trabalho, tudo isso sempre apoiado pela nossa liderança, obviamente com suporte psicossocial, então toda a nossa rede de apoio, não só da liderança, não só da área técnica de saúde e bem-estar, ou RH, ou saúde ocupacional, mas também da rede de apoio de champions, então de embaixadores de saúde mental entre toda a companhia,
Também a questão do autoconhecimento e psicoeducação, para que a gente possa sempre agir de modo preventivo ou nos primeiros sinais de alguma alteração de saúde mental. E, obviamente, com a oferta de recursos, tanto em saúde integrativa, a gente não consegue separar a saúde mental da saúde física, então, a atividade física, nutrição, saúde financeira, tudo isso continua sendo importante, né? Independente do advento de grandes ações em saúde mental, a gente mantém todas as nossas ações nas outras áreas de saúde, também com a oferta de suporte profissional, e com exercícios dirigidos de respiração, mindfulness, práticas mesmo que auxiliem as pessoas a terem um melhor autoconhecimento e consigam fazer esse autocontrole em relação a sinais e sintomas. Como eu disse, a nossa estratégia de Champions de Saúde Mental, ela vem desde 2020, desde setembro de 2020, quando a gente iniciou uma campanha de conscientização em relação à prevenção de suicídio, com utilização de recursos internos, 100% interna. A gente fez treinamento de pontos focais e linhas de frente, então os nossos gerentes médicos de saúde ocupacional e RH local. Estamos na fase 2, em 2021, com os nossos champions de saúde mental em recrutamento e treinamento. A fase 3 é a implantação de um protocolo de emergência em saúde mental, então ter tudo isso muito bem estruturado. E a fase 4 é a gente poder implementar a nossa série Vamos Falar sobre Saúde Mental, até pela grande procura que a gente teve em 2020, mas trazer para essa série um pouquinho mais de abertura, então não necessariamente só uma série expositiva, mas com espaço para muita troca entre os nossos funcionários dentro do tema. Nosso outro grande ponto de estratégia dessa nossa última revisão é trabalhar com felicidade corporativa. Então, hoje a GSK participa do Comitê Brasileiro de Felicidade Corporativa com outras grandes empresas, como Johnson & Johnson, Novartis, também empresas de tecnologia, Google, também empresas do setor de energia, como a Engie. A gente tem o Happify, que é uma ferramenta individual, então é uma possibilidade dos funcionários poderem trabalhar a felicidade na sua jornada profissional com propósito e autorresponsabilidade. Então, entender que a felicidade depende também muito de mim, não só dos recursos que eu tenho disponíveis. A liderança pela felicidade, então como a gente pode promover felicidade e satisfação com o trabalho em nossos times, como nós, como líderes, podemos facilitar isso no dia a dia do nosso time, e a felicidade como presente. Então, o que a gente consegue trazer de foco no presente, com construção e evolução permanente da felicidade. Como vocês puderam observar, nós tivemos resultados excelentes no nosso primeiro ano de implementação da estratégia de saúde e bem-estar. Porém, isso é só uma parte de uma longa jornada. Para nós é muito importante continuar entregando saúde e bem-estar. Isso faz parte do nosso DNA. A gente, como uma empresa de saúde que entrega saúde para os nossos pacientes, também entende que a saúde dos nossos funcionários é uma prioridade. E por isso continuaremos ao longo dessa jornada nos próximos anos.